Fala pessoal, beleza? Esse daqui é o Direito na Veia com Bruno Koga e hoje a gente vai discutir o projeto de lei sobre fake news, o PL 2630 de 2020, que vai impactar muito na forma com que a gente se comunica pela internet e eu acho que é interessante a gente já começar a ficar de olho agora. Bom pessoal, eu pensei em fazer um vídeo um pouco mais longo, mas eu acho que fica melhor se eu for mais sintético e dividindo em vários vídeos o conteúdo, tá? Então a gente vai ver hoje do artigo 1º até o 3º do PL das fake news, da maneira que chegou na Câmara dos Deputados, e ao longo do tempo a gente vai progredindo, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber em relação a esse PL é o seguinte: a ementa dele fala que ele institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Basicamente são os três problemas que se tem hoje, né? Regulamentar qual vai ser o conteúdo daquilo que se posta na internet, não porque a liberdade de expressão seja um problema, mas aquela que estaria mais próxima do que a gente chama no direito de abuso de direito, quando você se utiliza de um direito que você possui para causar prejuízos a terceiros. A responsabilidade, ou seja, tanto das redes sociais ou até mesmo de ferramentas de mensagem entre uma e outra pessoa, como o WhatsApp, e a questão da transparência em relação ao que vai ser policiado e como. E é interessante a gente notar que uma das saídas que foi escolhida é justamente transferir mais poderes para as redes sociais, para com que elas tenham condições de policiar, entre aspas, aquilo que é publicado através dos seus aplicativos. Mas a ementa, ela estabelece normas relativas à transparência das redes sociais e de serviços de mensagens privadas, sobretudo no tocante à responsabilidade dos provedores pelo combate à desinformação e pelo aumento da transparência na internet, a transparência em relação aos conteúdos patrocinados e a atenção do poder público, bem como estabelece sanções para o descumprimento da lei. E também, em relação a essa questão da transparência, depois a gente vai ver que esses perfis automatizados, ou esses perfis que muitas vezes vão se utilizar de pseudônimos ou sem a foto da pessoa, aqueles perfis assim onde você não consegue identificar muito bem de quem se trata, eles também vão ter alguma regulação. O que ficou, né? O autor primeiro foi o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e o PL 2630, a primeira versão dele, não foi acatada integralmente. Ele foi recebido dia 13/5/2020, foi designado relator no Senado o senador Ângelo Coronel. Foram propostas 151 emendas, o que é impressionante, e o substitutivo foi aprovado no dia 30/6/2020 e agora ele se encontra na Câmara dos Deputados. Eu vou deixar depois o link para acompanhamento no site tanto do Senado, que já encerrou a tramitação, mas há documentos interessantes para se analisar ali, principalmente o relatório do senador Ângelo Coronel, que ele explica as mudanças que ele fez no projeto de lei, que na verdade, evidentemente, todas essas mudanças já tinham sido acordadas, né? Mas enfim, e também alguns pontos mais polêmicos da redação do projeto original, que foram alteradas no substitutivo. De todos esses pontos, o mais interessante é a remoção do conceito de desinformação. O artigo 4º, que a gente ainda vai ver em outro vídeo do PL das fake news, ele tem uma espécie de glossário. A tendência atual da legislação é justamente estabelecer glossários dos termos fundamentais para com que o legislador seja mais compreendido, vamos dizer assim, tanto por quem lê a lei quanto por quem vai escrever doutrina sobre ela.
Mas o que dizia a definição aqui de desinformação? Seria o conteúdo em parte ou no todo inequivocamente falso ou enganoso. A questão desse inequivocamente é que é o mais polêmico, né? Você pode pensar, por exemplo, algum terraplanista. Teoricamente seria um conteúdo inequivocamente falso. Agora, isso também poderia entrar numa seara de discussão sobre questões filosóficas ou questões mais próximas às ideologias. E aí é que a questão começa a ficar um pouco mais complexa. Porque muitas questões, embora elas sejam até cientificamente comprovadas a respeito de sua falsidade, elas continuam pertencendo a um certo discurso ideológico que é capturado por uma parcela da população, e aí de certa forma você também vai estar policiando ideologias ou até questões religiosas. Por exemplo, a questão entre protestantes e católicos sobre transubstanciação e consubstanciação. Quer dizer, você ia chegar num ponto onde você ia começar a querer, você ia ter que analisar tudo, né? E praticamente ninguém ia poder falar nada, porque de alguma maneira ia esbarrar aqui. Seguindo, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial para causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Eu creio que a remoção dessa parte do projeto de lei, de certa forma, cria muitos problemas, mas ao mesmo tempo também previne outros, né? De alguma maneira eu creio que isso vai entrar nas considerações no momento em que o PL vira lei, e é muito provável que isso aconteça, e talvez as decisões judiciais acabem se balizando por esse conceito, porque basicamente ele apresenta os fundamentos de uma definição que não é nem, embora ela seja extremamente perigosa, ela não é tão ruim assim. E teria até alguma aplicação prática. A grande questão seria como os juízes iam entender o que é inequivocamente falso e enganoso. E também, principalmente, as redes sociais, que, como a gente vai ver mais na frente, né, em outro vídeo, são elas que vão fazer um grande policiamento do que é postado. Então, vai ser extremamente complexo. Em outro vídeo eu cheguei até a mencionar a questão das reportagens sobre o filho do Biden e uma limitação de circulação dessa informação pelo Twitter, pelo Facebook, se eu não me engano. Eu não sei se outras redes sociais também fizeram isso. E aí, por exemplo, aqui a gente ia chegar a uma conclusão de que não existe comprovação nem que sim nem que não. Será que isso era inequivocamente falso? Não sei. São questões que a gente sempre tem que pensar, principalmente em épocas de eleição. O capítulo 1, ele trata das disposições preliminares do PL das fake news. E vai basicamente dizer o quê? Que essa lei ela vai cuidar dessa relação dentro das redes sociais e dos aplicativos de mensageria, né, que eles vão usar depois, para resguardar basicamente esses 3 valores fundamentais, né? A segurança e ampla liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento. Na verdade, 4. Então, essa lei ela não está necessariamente voltada a restringir a manifestação das pessoas, mas a utilização enviesada dessa liberdade de expressão. O que vai dizer, na verdade, se isso vai ter esse efeito ou não, é a prática, como os juízes vão decidir a partir disso, e também como as redes sociais vão se comportar a partir dessa ferramenta poderosa que elas vão ter nas mãos. Aqui basicamente o parágrafo 1º vai informar que as redes sociais, que tem menos de 2 milhões de
de usuários, elas não estão obrigadas a respeitar essa lei. E basicamente é uma questão de gatilho regulatório, né? Eu acho muito interessante isso, porque 2 milhões seria basicamente 1% da população brasileira. Então teria um impacto muito pequeno, se você for pensar no Brasil inteiro. Mas talvez, se fosse uma rede social que fosse utilizada só numa determinada cidade ou só num determinado estado, talvez tivesse algum efeito bem maior, mesmo não tendo 2 milhões de usuários. É uma questão que, não sei, me parece que não foi muito bem pensada. Mas enfim, aqui essa lei, na verdade, ela está focando no macro, ela está mirando a eleição presidencial e coisa do tipo. O parágrafo 2º vai falar o quê? Que mesmo que a rede social ou o aplicativo de mensagem ele esteja com uma sede no exterior, mas se ele presta serviço para brasileiros, ele vai ser obrigado a seguir essa lei. É mais ou menos o mesmo traçado da LGPD em relação à competência. É um pouco complexo se você for pensar o enforcement, né, a garantia de que vai ser aplicado ou não, mas eu não vejo nada demais nisso. Eu creio que não tem outro jeito de você tratar de uma questão tão complexa como essa. E aqui ela vai falar, o artigo 2º, aliás, vai dispor a respeito de uma espécie de ecossistema de leis relacionadas de alguma maneira com a lei das fake news, né, o projeto de lei das fake news. Que seria o quê? A lei das eleições, o CDC, o Marco Civil da Internet e a LGPD. Então, cada vez mais a gente vai notando que está se formando um microcosmo de regulação da internet e que não necessariamente é algo só voltado a relações de consumo. A gente pode perceber, como até eles colocam de um jeito um pouco exagerado no diálogo das redes, isso é muito mais do que isso. Isso também envolve questão eleitoral, isso envolve a nossa privacidade. Então, a utilização das redes sociais, ao mesmo tempo que ela propicia ganhos espetaculares para a sociedade, ela tem colocado muitas vezes o nosso modo de vida em risco. E é interessante que todo esse ecossistema ele seja colocado aqui no artigo 2º, dizendo que na verdade não é só esse PL que vai tratar disso, mas você tem que interpretar conjuntamente. Tudo bem? O último artigo que nós vamos ver hoje é o 3º, que é referente aos princípios do PL das fake news. É interessante que o primeiro princípio mencionado é justamente a liberdade de expressão e de imprensa. Tem uma preocupação na redação desse projeto de lei, que é de que ele não fique com uma imagem de censura. Então, várias vezes você vai notar que ele vai se referir à liberdade de expressão, ele vai excluir em alguns momentos a imprensa da incidência da lei. Então, ele basicamente quer resguardar alguns campos para fora da aplicação do PL. E, na verdade, a gente não pode pensar isso de outra maneira. Se fosse algo draconiano, certamente essa lei ia ser vulnerada pela inconstitucionalidade. Vulnerada, bonito, né? A garantia dos direitos de personalidade, da dignidade, da honra e da privacidade do indivíduo. Quer dizer, muitas vezes aqui ele está pensando basicamente na pessoa que é vítima das fake news. Ou seja, aquela que é atacada por uma informação inverídica. E, em primeiro lugar, a liberdade de expressão. E aqui depois, os direitos da pessoa que muitas vezes vai ser vulnerada, né, pelo exercício abusivo da liberdade de expressão. Evidentemente, a ordem com que isso aparece no artigo não é uma ordem de valoração impositiva, tá? Mas é interessante a gente saber como é que o legislador pensou na hora dele organizar o texto dele. Inciso 3. Respeito ao usuário em sua livre formação de preferências políticas de uma visão de mundo pessoal. Ou seja, isso daqui não é um projeto de lei voltado, por exemplo, a impedir as pessoas de terem suas preferências políticas ou ideológicas. Não poderia até, seria inconstitucional se fosse isso.
Inciso 4. A responsabilidade compartilhada pela preservação de uma esfera pública livre, plural, diversa e democrática. Compartilhada em que sentido? Redes sociais, os usuários e também a administração pública em certo aspecto, que também vai ter que se intrometer nisso de alguma maneira. Além disso, a garantia da confiabilidade e da integridade dos sistemas informacionais, promoção do acesso ao conhecimento na condução dos assuntos de interesse público, acesso amplo e universal dos meios de comunicação e à informação. Basicamente, eu creio que esses 3 incisos aqui eles poderiam estar juntos. Mas, enfim, ninguém me chamou para fazer o projeto de lei. Proteção dos consumidores, porque a utilização dessas plataformas não deixa de estar relacionada ao consumo. Inclusive, a próxima pílula de direito do consumidor é justamente discutir o conceito de consumidor. E transparência nas regras para a veiculação de anúncios e conteúdos pagos. Outra preocupação aqui é o impulsionamento de postagens. A gente vai ver isso mais para frente, mas basicamente é que você tenha a noção de que isso é um conteúdo impulsionado ou não, para que você possa notar se você está sendo manipulado ou não. A questão da utilização dos robôs e tudo mais. Bom, esse daqui foi o primeiro vídeo sobre o PL das fake news. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai seguir depois para os outros artigos e tem muito mais coisa. Próximo vídeo provavelmente vai ser sobre o artigo 4º, que é por assim dizer, o glossário, as definições e os conceitos que são utilizados no PL. Beleza? Bom, pessoal, se você gostou do conteúdo desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Também há outros vídeos aqui sobre proteção de dados pessoais e relações de consumo, que tem sido os temas que eu tenho estudado muito ultimamente, e provavelmente no futuro eu vou ampliar isso mais em relação a direito constitucional e análise econômica do direito. Beleza? Obrigadão.